Consta do incluso auto de prisão em flagrante que no dia 3 de fevereiro de 2021, por volta de 9 horas e 30 minutos, em um loteamento situado na rua Otávio Luiz da Silva, sem número, próximo à Rua da Esperança, no bairro Vila Guanabara, nesta cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o denunciado Franklin Santos de Aragão, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, impelido por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima contra a mulher em contexto de violência doméstica durante ocasião de calamidade pública, pandemia da Covid-19, matou sua companheira Gildete Aragão de Oliveira, incorrendo no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 4 e 6, parágrafo 2A, inciso 1, combinado com o artigo 61, inciso 2, a linha J, ambos do Código Penal, crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima contra a mulher em contexto de violência doméstica durante a ocasião de pandemia da Covid-19. Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado Franklin Santos de Aragão, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar no interior de sua residência durante ocasião de calamidade pública, pandemia da Covid-19, incorrendo no artigo 12 caput da Lei nº 10.826/03, combinado com o artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido durante a ocasião da pandemia da Covid-19. Segundo apurado, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por 6 anos e tinham 2 filhos em comum. Na época dos fatos, o autor desconfiava que estava sendo traído. No dia dos fatos, Franklin chegou em casa e perguntou à vítima com quem ela estava saindo e sobre as marcas em seu corpo. Gildete negou a traição. O acusado se apossou de uma arma de fogo, revólver calibre 38, numeração 182-342, que guardava embaixo de uma cômoda, apontou a arma na direção da vítima, efetuou 2 disparos, um do lado esquerdo e outro do lado direito de Gildete. Em seguida, Franklin efetuou 3 disparos em Gildete e empreendeu fuga, arremessando a arma de fogo na casa de uma vizinha conhecida como Denise. A Polícia Militar e o SAMU foram acionados. Os policiais localizaram a arma de fogo na residência situada na Rua dos Colibris, número 2790, no bairro Vila Guanabara, com 6 munições, 5 delas deflagradas e uma intacta. Em diligência pela região, encontraram o autor. Este confessou a prática do delito e admitiu a propriedade da arma, informando que possuía o revólver há 7 anos, desde que veio da Bahia. Além disso, admitiu ter uma porção de entorpecente em sua residência.
Em revista pelo local, os policiais encontraram um invólucro de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 3,5 gramas, fatos apurados no boletim de ocorrência número 88/2021. Ressalta-se que o crime foi praticado por motivo fútil, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, haja vista o acusado desconfiar que estava sendo traído. Ainda, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, considerando que o denunciado surpreendeu a vítima desferindo disparos de arma de fogo que atingiram suas costas e ombro, diminuindo suas chances de defesa. Ainda é necessário reconhecer que o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, combinado com o parágrafo 2A, inciso 1 do Código Penal, considerando que o autor cometeu o delito contra sua companheira Gildete em contexto de violência doméstica e familiar. Agravam-se as condutas por terem sido praticadas durante estado de calamidade pública declarada pela pandemia da Covid-19, nos termos da Lei nº 13.979/2020, a qual ensejou determinação de distanciamento social e quarentena, tornando ainda mais graves as agressões psicológicas e físicas ocasionadas pelo denunciado, potencializada pela situação extrema da doença mundial. Boa tarde, seu Franklin. O senhor está me ouvindo bem? Pode compartilhar. Tá me ouvindo bem, seu Franklin? Tô. Tá. Então vamos proceder ao seu interrogatório. Já teve o direito à conversa reservada com o defensor público que o fará sua defesa aqui em plenário. Pode começar a gravação. Qual que é o seu nome completo, por favor? Franklin Santos de Aragão. Seu Franklin, você está sendo acusado, submetido aqui ao julgamento pelo plenário tribunal do júri aqui da comarca Três Lagoas, da suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado, com casos de aumento, feminicídio com mais duas qualificadoras e posse ilegal de arma de fogo. O senhor tem assegurado pela Constituição Federal e pelas leis o direito, se quiser, ficar calado aqui no plenário tribunal do júri. E caso o senhor queira ficar calado, não haveria nenhum prejuízo para a sua defesa. Então eu pergunto, o senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Quero falar. Quer falar? Então consta aqui, Franklin, o seguinte, que no dia 3 de fevereiro de 2021, por volta das 9h30 da manhã, em um loteamento situado na rua Otávio Luiz da Silva, na Vila Guanabara, aqui em Três Lagoas, o senhor, por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima contra a mulher em contexto de violência doméstica e durante a ocasião da calamidade pública da pandemia, o senhor teria matado a Gildete Aragão de Oliveira. Aí consta também que o senhor, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o senhor possuía arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar no interior da sua residência também durante a ocasião de calamidade pública e pandemia 19. Aí consta que o senhor e a Gildete mantiveram relacionamento amoroso por 6 anos e tinham 2 filhos em comum. Aí consta que a época o senhor desconfiava que supostamente a Gildete estaria traindo o senhor. Aí no dia dos fatos, o senhor chegou em casa e perguntou a Gildete com quem ela estava saindo e sobre as marcas do seu corpo. Aí ela teria negado a traição. Aí o senhor teria se apossado de arma de fogo, um revólver calibre 38, que guardava embaixo de uma cômoda, apontou a arma na direção da vítima e efetuou 2 disparos, um do lado esquerdo e do lado direito da Gildete. Em seguida, o senhor efetuou mais 3 disparos contra a vítima e fugiu, arremessando a arma de fogo na casa de uma vizinha.
E aí a polícia militar e o SAMU foram acionados. Aí os policiais localizaram a arma de fogo com 6 munições, sendo 5 deflagradas e uma intacta. E aí depois, depois em diligência, localizaram o senhor, sendo que o senhor informalmente teria confessado aos policiais a prática do feminicídio, bem como admitido a propriedade da arma. Aí também o senhor teria admitido aos policiais que possuíam uma pequena porção de entorpecentes. E aí os policiais revistam localizaram uma substância análoga à cocaína pesando 3,5 gramas. Aí consta que a motivação do crime foi ter sido fútil, porque o senhor suspeitava que a Judete estaria traindo o senhor. Também a qualificadora do recurso, que dificultou a defesa da vítima, porque o senhor teria surpreendido a vítima efetuando disparo de arma de fogo, sendo que alguns atingiram as costas e o ombro dela, e também por contra a mulher por razão de um sexo feminino, ou seja, o feminicídio. Esses fatos aqui, seu Franklin, são verdadeiros ou não? Sim. Tá, então conta pra gente o que aconteceu desde o início, por favor. Estávamos em casa. Aí, eu acordei cedo. Aí, nesse tempo, a gente voltou. Aí eu vi umas marcas dela em casa. Porque ela veio do banheiro, no quarto. Aí a gente comecei a procurar ela, que era aquilo ali. E na noite anterior a gente não tinha relação. Aí a gente começou a discutir, a falar um com o outro. Por qual razão vocês começaram a discutir? Não entendi. Por qual razão vocês começaram a discutir? Eu estava perguntando as marcas que tinha no corpo dela. Eu achei estranho porque a gente não tinha relação no dia anterior. Certo. E aí, o que aconteceu depois? Aí eu já peguei o revólver que estava na cômoda de baixo. Por que o senhor pegou o revólver? Eu acharia que ela podia falar o que era aquele ali. Mas o senhor pegou o revólver para tentar forçar ela a falar alguma coisa? Por que não foi na base do diálogo? Eu não estava em si. Ela estava dependente da droga, estava... Que droga o senhor tinha usado no dia? Eu era usuário de cocaína e de maconha. E no dia você tinha usado cocaína e maconha? Só cocaína? Como é que foi? Só cocaína. Certo. E aí, o senhor pegou a arma, o que aconteceu? Aí a gente começou a discutir, eu perguntando. Ela deu um riso, não sei o que foi. Eu atirei de um lado para o outro. Aí naquele nível ela avançou em mim ainda, a gente ainda tipo que brigou, discutiu a criança se defender também. Aí a gente discutiu, ela soltou, ela foi em direção a correr. Aí foi quando eu disparei o tiro, que aí eu já assim que eu tirei dela, que ela caiu, eu me dei em si do que eu tinha feito. Aí eu saí correndo. Quantos tiros o senhor efetuou na Judete? Eu disparei 5. 5. Algum foi pelas costas? 3 pelas costas. Por que você atirou pelas costas? Foi no momento da raiva, no momento que ela queria correr. Nesse momento, onde é que estavam seus filhos? Estava na casa da vizinha. Eles ouviram a discussão? Eu não sei porque eu estava dentro de casa. Eles ouviram o senhor efetuar os disparos? Eu não sei porque eu estava dentro de casa, eu estava na casa da vizinha. Se eu ouvi, eu não sei, porque eu não estou com mais notícia. Certo. Aí o senhor efetuou disparos, aí o que o senhor fez na sequência? Eu saí disparado na rua, sem saber o que fazer, porque naquele exato momento eu entrei, caí em si do que eu tinha feito. Saí andando pela rua, esperei a viatura mais ou menos 5 quarteirão longe de casa. A viatura passou, eu me entreguei. Fui lá em casa, ele passou lá, pegou o revólver na cara da mulher, fui lá em casa, encontrou a droga. E eu vim parar aqui. Tá, o que o senhor fez com a arma de fogo? A arma de fogo, cara, tava na minha cintura, assim, que eu tava pulando um muro que eu não tava em si, tava drogado, caiu no chão, eu deixei lá mesmo e saí andando na rua. Tá, aí depois, na sequência, os policiais militares localizaram e prenderam o senhor. Foi isso? Foi. O senhor eu só perguntar, a arma de fogo, fazia tempo que o senhor tinha esse revólver calibre 38?
fazia porque eu tinha para minha defesa, porque eu sou de baixa estatura, pai de família, ficava com medo de ser assaltado, de alguém entrar, me roubar, fazer alguma coisa tipo assim, eu tinha para minha defesa meu pessoal dentro de casa. Entendi. O senhor tinha porte ou não? Não tinha, senhor. Não. Essa arma de fogo fazia quanto tempo que o senhor tinha? Há uns 6 anos e pouco, tinha uns quase 7 anos. Não tem O senhor já tinha utilizado ela antes? Eu não. Não. O senhor está arrependido ou não? Bastante. Bastante arrependido, porque hoje eu sei que eu fiz, não só destruir a minha vida, assim como a vida de 3 famílias. A minha, a da minha mãe e a da mãe da mulher. Eu já reconheci o que eu fiz, foi uma coisa de emoção, sem pensar, e causou muita destruição, tristeza e saudade para muitos. Então tá bom. Antes do senhor ser preso, o senhor trabalhava com o quê? Trabalhava no eucalipto, já estava quase 5 anos registrado. Aí, devido a usar muita droga, não estava indo trabalhar, porque estava perdendo o gosto do trabalho, o gosto da vida, estava só na droga, mas estava registrado há quase 5 anos. Certo. E o senhor tinha só esses 2 filhos com a Juliette ou tinha mais filhos? Só esses 2, sim. O senhor já tinha sido preso ou processado anteriormente? Tinha mais em 2014, sim. Por qual crime? Porte de arma. E esse processo, o senhor foi condenado, absolvido ou está respondendo ainda? Eu não sei porque eu saí, aí eu vim para cá, para o MS, para trabalhar. Eu fiquei assim, não sei que deu, porque eu sei de alvará. Tá. Então tá bom. Então, pelo Ministério Público, doutor Eteles? Franklin, o senhor me ouve? É o promotor fazer a pergunta pro senhor agora. Franklin, só para ficar bem claro, tem um laudo aqui que fala que a dona Judete levou vários tiros, um deles foi na lombar. Como é que foi esse tiro na lombar da Judete? Eu virei pro lado dela e tirei, não sei para que lado que foi. Sei que pegou o lado das costas, não sei o local. Ela virou de costas pro senhor depois do primeiro tiro, foi isso? Foi. E aí o senhor continuou atirando? Atirei, 3 e foi. Outra dúvida aqui, nesse mesmo laudo, o perito descobriu que ela estava grávida de um feto com 10 semanas. O senhor sabia que a dona Judete estava grávida? Não. Ela nunca contou pro senhor? Não. A arma de fogo, o senhor fala que caiu do seu bolso, né? Caiu da sua cintura. Foi. Tem uma vizinha aqui que fala que o senhor jogou no quintal da casa dela a arma. A dona Denise. Conforme eu estava pulando o muro, que eu saí sem direção devido ao que eu fiz, eu caí em si, sem direção, caiu da cintura, eu já deixei lá e saí andando na rua, correndo. Então o senhor se desfez da arma. Não é que ela caiu, o senhor se desfez dela, foi isso? Não, ela caiu da cintura. Eu estou satisfeito, excelência. Pela Defensoria Pública? Boa tarde, Sr. Franklin. Boa tarde. O senhor estava desconfiado que ela o estava traindo, é isso? Sim. E o que levou o senhor a desconfiar disso? As marcas que tinham no corpo dele devido ao convívio do dia a dia que a gente tinha. Por favor, pode repetir? As marcas que tinham no corpo dela, que eu procurei, e o dia a dia que a gente convivia, e a diferença. Certo. E nesse dia, quando o senhor indagou ela, se ela o estava traindo, o que ela fez? Qual foi a resposta dela? Ela falou que não, olhou para mim, no estado do rosto de deboche, rindo. Aí, nesse exato momento que ela riu, eu perdi o controle. Certo. Ela não fez nenhum tipo de comentário sobre a gravidez dela? Não. Tá ok. Isso.
Tá, obrigado. Sem mais perguntas. Então tá bom, então. Pode encerrar a gravação, então. Só indagados. Então, doutor, o senhor terá 1h30 para as suas considerações iniciais. O senhor está com a palavra, tá bom? Obrigado, doutor. Com o microfone, sim. Microfone, por favor. Bom, vou começando sem o microfone. Boa tarde a todos. Queria iniciar minhas palavras saudando o doutor Rodrigo Pedrini, dizendo estar aqui com muita satisfação, ajudando mais uma vez neste que é o penúltimo júri de 2023 e meu primeiro júri de 2023. Eis que ao longo do ano eu acabei me dedicando um pouco mais para as minhas atribuições naturais e acabei não conseguindo vir aqui auxiliar no Tribunal do Júri da mesma forma como foi em 2021 e 2022. Mas eu acredito que com a normalização dos trabalhos, já a partir de 2024, a nossa presença aqui vai ser mais frequente. E eu tenho, doutor Rodrigo, a saudá-lo e mais uma vez externar minha admiração pelo trabalho de Vossa Excelência, especialmente o projeto do canal do YouTube, né, do Tribunal do Júri. Porque eu, como promotor de justiça da tutela, da improbidade, da lei anticorrupção, do patrimônio público, da lei da transparência, onde, em regra, a gente vê tanto gestor falhar com esse que é um dever tão grande republicano, que é de prestar contas à sociedade. A gente vê aqui um exemplo significativo dado pelo Tribunal de Júri de Três Lagoas, que é trazer um canal do YouTube na qual todo cidadão pode se inscrever e receber gratuitamente as notificações para assistir e ver como se desenrola aquela que é, se não a mais importante, talvez uma das mais importantes funções da justiça brasileira. E que, a despeito de todas as dificuldades, ela consegue ainda trazer uma engrenagem e um dia a dia onde realmente é entregue, na grande maioria das vezes, a prestação jurisdicional. É uma dificuldade, já que na minha área, que a gente sentiu uma pancada muito grande alguns anos atrás, e nós estamos recolhendo os cactos e se reinventando para poder trazer uma nova forma de trabalho nessa parte anticorrupção, a gente conseguir ver uma instituição, um ramo do direito que ainda não passou por esse trauma, é algo muito importante, muito positivo, que consequência a gente quer colaborar. Então, em razão disso, receba meus cumprimentos. E, doutor Eduardo, minhas saudações para o senhor, e só o fato do senhor estar aqui já demonstra o quão profissional e dedicado o senhor é na sua situação. Eu, há pouco mais de 3 semanas, eu tive um pequeno acidente no joelho, né, que eu fiquei aí impossibilitado de fazer algumas atividades físicas. Mas aí, quando eu vi a situação do senhor, que está 1000 vezes pior do que a minha, e ainda assim o senhor está aqui, podendo claramente estar em uma licença médica, que seria muito mais do que justificável, isso demonstra que o senhor realmente é um profissional extremamente dedicado e extremamente apurado em tudo aquilo que faz. E, com certeza, no Tribunal de Júri não é e nem nunca foi diferente. Debater com o senhor, antes de tudo, é um aprendizado de ver o outro lado, e um aprendizado, acima de tudo, de ver a importância e a grandeza da Defensoria Pública nos nossos dias de hoje. E eu sei que a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, assim como do Rio de Janeiro e outros estados, são defensorias públicas modelo. Então, tenha meu reconhecimento e minhas congratulações por esse ato heróico de esforço e dedicação que o senhor está fazendo aqui hoje. Receba nossos cumprimentos. Aos serventuários da Justiça, mais uma vez, uma boa tarde. E por penúltimo, aliás, meus estagiários aqui vindo me prestigiar, eu sempre falo para eles não assistirem, mas eles sempre dão um jeito de assistir, espero que aprendam alguma coisa. O fato de vocês estarem aqui já é uma grande vitória, porque eu só fui ter preocupação de começar a assistir júri depois de formado, e vocês já estão aqui se antecipando para conhecer e ver se essa é a área que vocês querem. Tenho a dizer que tentem sempre ser os melhores naquilo que vocês fazem, porque um país que forma milhares de estagiários de direito a cada semestre, realmente há uma necessidade de se destacar. E essa necessidade ela só vai ser suprida com curiosidade e com a vontade de fuçar e aprender o direito. Parabéns por vocês conseguirem executar essa missão. E por último, e mais importante, senhores jurados, uma boa tarde. Como o doutor Pedrini já antecipou, eu não sou, né, da área do júri, né, eu fiz muitos júris, principalmente na época em que fui promotor na fronteira com o Paraguai. Aqui em Três Lagoas, eu comecei na área do consumidor, da família, da infância e das sucessões, mas por uma série de fatores
foi modificada a minha atribuição e eu sou o promotor responsável pela tutela anticorrupção naquela que é a terceira maior cidade do estado, ou seja, é uma atribuição realmente extremamente séria que eu espero exercer com bastante afinco, nessa que é uma época muito complicada para se falar e para se tratar disso. E eu tenho a dizer que é muito importante, eu fico feliz de estar aqui com os senhores hoje, porque o meu dia a dia não é esse. Meu dia a dia, infelizmente, é muito técnico, é muito burocrático, é muito papel, é muita perícia, é muito estudo de coisas assim que fogem ao dia a dia. Às vezes eu não consigo ter contato com a população que eu gostaria de ter. Mas o júri ele acaba ajudando a suprir isso, porque o júri é os senhores participarem de um poder que não é eleito. Ninguém vota no juiz da comarca, ninguém vota em tribunal, muito menos para tribunais superiores, né? Mas aqui os senhores estão trazendo, dentro daquilo que é possível, a contribuição dos senhores para a sociedade. E a importância do júri é tamanha que ele não está em qualquer artigo da Constituição, mas ele está naquele que é o mais importante, que é o artigo 5º, que é o que fala dos direitos e garantias fundamentais. É direito e garantia fundamental não só do réu ser julgado pelos senhores, mas é direito dos senhores julgar um par de vocês naquele que é o crime mais grave, que é o crime que tira a vida humana, né? Então nós temos uma série de questões aqui. E do caso específico desse júri, como os senhores já puderam identificar, nós temos um caso aqui que é de fácil resolução jurídica. Nós estamos aqui diante de um réu confesso. Mas não se enganem, senhores. O que este processo tem de simples, porque nós estamos falando de um caso com autoria certa e confissão, ele traz dentro dele um problema social, uma chaga social muito grande, que é a questão da violência contra a mulher. Já faz algum tempo que eu não faço júri de feminicídio. É até um tipo penal novo, relativamente novo. Ele veio a lume no Brasil em 2015, por conta da mudança da legislação. E eu confesso que, na época que esse tipo penal foi criado, me trouxe uma certa estranheza, até pelo nome dele, né, que é um nome um pouco diferente, feminicídio, aquele que é o homicídio da mulher. Mas, analisando e refletindo com calma, a gente vê que realmente é algo mais do que necessário a existência desse crime. Por quê? A gente precisa desse nome para dar visibilidade para um problema social. Se os senhores forem ver nos jornais principais de Três Lagoas, Rádio Caçula, RCN, só aqui este ano, que ainda não se findou, o setor de assistência social do município realizou mais de 800 atendimentos. Neste ano de 2023, nós temos diversos casos, o CRAN, nós temos institutos específicos que cuidam disso, mas que às vezes não é suficiente, porque às vezes a gente chega num fim da linha que ninguém quer chegar, que é este aqui. A morte de uma pessoa, a subtração da vida de uma pessoa dentro de casa, que é o último lugar onde ela poderia, em tese, esperar algum tipo de violência contra si. É uma coisa dramática e vai envolver mudanças não só de fora para dentro, quando vem da legislação. Tem que envolver também uma mudança de dentro para fora. E aí pega um monte de coisa, pega a questão da droga, pega a questão da estruturação familiar, das vulnerabilidades. É difícil. Neste caso, nós estamos lidando num processo simples, nós temos um réu confesso, nós temos um laudo que descaracteriza qualquer possibilidade de tese de defesa para ele. Qualquer. Senhores viram que eu perguntei. Explica o tiro na lombar. Ele realmente confessou que deu o tiro quando ela estava de costas. E foram 5 tiros, senhores. Foram vários tiros, não foi 1 ou 2 tiros. Ah, mas ele estava desconfiado que estava sendo traído. Que se separe. Se separe, então. Hoje em dia, cabe até divórcio por notificação. Ah, mas é companheiro, vai na defensoria. A defensoria pública faz isso diariamente, esses acordos de união estável com separação. Se você não tem segurança no seu relacionamento e que você quer e não sabe se está sendo saído, você se separa. Você não tira a vida de uma pessoa, como aconteceu aqui. E nós temos aqui, senhores, eu tomei a liberdade de separar para os senhores 7 vias daquelas que eu reputo, pelo olhar da acusação, não é que sejam os únicos documentos importantes do processo, mas na via da acusação são os principais documentos do processo que eu, a despeito dos senhores estarem com tablet, eu resolvi imprimir, né? Porque às vezes a gente não pode confiar 100% na tecnologia, né? Às vezes a internet cai, às vezes a tela congela, às vezes a bateria acaba do nada. Então, para a gente não ficar 100% na mão da tecnologia,
eu resolvi, por conta própria, imprimir 7 vias daquelas que são as principais peças, e eu coloquei em ordem numérica. Eu não vou falar deles na ordem que está aqui. Eu vou falar na ordem da importância para a gente entender a cronologia dos fatos. Mas eu achei importante trazer para os senhores também na via impressa, para a gente poder ter mais liberdade. Eu, particularmente, eu gosto muito de papel. Mexer para lá, para cá, rabiscar, marcar. Então, não sei se algum dos senhores também tem esse perfil com estudo. Na dúvida, eu resolvi imprimir. Se alguém puder me ajudar aqui, então, com a distribuição desse material, eu agradeço. Então, senhores, essa é uma estatística que o Brasil não se orgulha de ostentar, mas com certeza é uma estatística muito expressiva. A violência contra a mulher é uma chaga que ainda vai demorar muito tempo para a gente conseguir reverter. E, infelizmente, essa pessoa ela ficou no estágio final do risco, que é aquele de perder a própria vida. O Franklin, de forma covarde, a matou. Senhores vão ver aí, eu vou começar de trás para frente num primeiro momento. A numeração que conta é essa numeração que está do lado direito, bem pequenininha, né? Do lado direito, bem pequenininha, grifada. E eu vou começar com os senhores as páginas 256, que é um laudo de constatação em local de morte violenta. A importância deste laudo é mostrar o local, mostrar as características físicas do local onde esse fato ocorreu. Os senhores vão ver que é uma casa bem pequenininha na Vila Guanabara, né? Sequer asfalto e energia elétrica ali tem, onde ocorreu o homicídio, o feminicídio, no caso, né? Se os senhores forem ver a página seguinte, já tem fotografias, né, de disparo de arma de fogo na porta de um dos cômodos da casa. Os senhores vão ver aqui, nesse item que está marcado com o número 1, o imóvel era composto por um banheiro, um quarto, sala e cozinha em conjunto. Na porta de madeira do quarto, que se encontrava fechado, foram encontrados 2 orifícios típicos produzidos por arma de fogo. Ou seja, 2 orifícios estão ali. No sofá da sala, havia também 2 orifícios, características arma de fogo. Na região posterior do sofá, foi encontrado orifício com características de saída de projétil de arma de fogo. E aí, quando os senhores forem na página seguinte, os senhores vão ver que também no sofá da casa do casal, tem orifícios, não só os orifícios de arma de fogo, que estão nessa página 257 e 258, já com close maior, como na página 259, os senhores vão ver que também tem manchas de sangue da dona Gildete no sofá. Então, a perícia aí foi importante para mostrar um pouco para os senhores como que era o ambiente físico do local onde houve esse crime tão violento aqui em Três Lagoas, no ano de 2021, bem na época da pandemia, onde uma discussão de casal terminou muito mal. Então, nesse documento, os senhores vão ver isso. Os senhores vão ver as imagens, um pouco do como era o local. E agora, as folhas 105, já um pouco antes, na relação de documentos que eu separei aos senhores, os senhores vão ver aquilo que eu chamo de laudo cadavérico. É o laudo do exame de corpo de delito que existe neste processo. E é um documento, senhores, que é tão ou mais importante que a própria confissão do réu. Porque até então, na confissão dele, ele estava indo de um jeito, ele não desenvolvia muito, mas ele tentava, nas primeiras vezes que ele foi ouvido, principalmente na fase que ele foi ouvido na justiça, antes da fase do júri, que existem 3 fases para um processo do júri, né? 3 fases normalmente. A fase de investigação policial, que é a fase inicial de apuração, e aí tem uma fase de instrução sumária no juízo do tribunal do júri, antes de vir aqui para os senhores,
e termina, enfim, com a instrução do plenário do júri, que é onde nós estamos aqui hoje. Então, em tese, uma pessoa pode ser ouvida até 3 vezes no júri. E foi o caso dele aqui. Da primeira vez, a confissão dele é quase 100%. Da segunda vez, ele ainda tenta trazer um viés aí de um início de legítima defesa que não cola, e o promotor derruba a tese dele durante o interrogatório dele na fase judicial, e aqui hoje ele meio que abriu o jogo. Atirei mesmo, atirei mais de uma vez e atirei nas costas também. Ele acaba, nesse aspecto, facilitando e muito a vida dos senhores, porque ele não só é confesso, como ele é confesso com detalhes. Ele confessa não só que atirou, como confessa que atirou por causa da droga, que está arrependido, que atirou diversas vezes, mas isso só vai trazer uma consequência mínima na questão do apenamento dele, tendo em vista que o crime que ele praticou é gravíssimo. Então, senhores, os senhores vendo este laudo, a partir das folhas 105, os senhores vão ver que a dona Gildete era uma mulher pequena, 1,60 m, no caso, né? E a morte ocorreu aproximadamente às 9h30 da manhã do dia 3 de março de 2020, perdão, 3 de fevereiro de 2021. E aí, nas folhas 106, a partir do item 3.5.1, nós temos as descrições dos ferimentos. E aí que vem um circo de horror que vai terminar da pior forma possível. 3.5.1, o que diz aqui? Apresenta em região axilar esquerda ferimento pérfuro contuso de formato ovalado, botas regulares, com orla de contusão e enxugo, medindo 1,5 por 0,5, orifício de entrada de projétil de arma do fogo. Primeiro, 3.5.3, mais um tiro. Apresenta em região infraescapular esquerda ferimento pérfuro contuso de formato ovalado, orifício de entrada de projétil de arma de fogo. Segundo tiro na dona Gildete, uma senhora de apenas 1,60 m. Terceiro apontamento, 3.5.4. Apresenta em região lombar, este foi o tiro que eu perguntei, que ele, surpreendentemente até para mim, confessou. Apresenta em região lombar, para vertebral esquerda, ferimento pérfuro contuso de formato ovalado, orifício de entrada de projétil de arma de fogo. Estamos contando. Há mais. Mais lá na frente, no finalzinho, a última linha desta página, realizada a abertura torácica. O que o perito observou depois que abriu o tórax do cadáver da senhora Gildete? Lesão transfixante no tórax, no sentido esquerdo para direito, superior e inferior, ocasionada por projétil de arma de fogo, acometendo pulmões e coração e alojando-se em grade costal à direita. Esse projeto foi retirado pelo perito e levado para exame. E um pouco mais abaixo, uma fratura de nono arco costal esquerdo, associado à presença de projétil de arma de fogo. Realizado a abertura torácico abdominal e observado, lá no 3.6.3.2. Ferimento de lombo hepático esquerdo, medindo 3 por 2 centímetros, ocasionado por projétil de arma de fogo. E agora, para fechar com chave de ouro, a desgraça que ele fez, como ele mesmo disse e confessou, que ele destruiu 3 famílias. Sim, destruiu. E destruiu uma vida que não vai voltar mais, da pessoa que era a companheira dele. Para encerrar com chave de ouro. Obviamente estou sendo irônico, né? Porque é a parte talvez mais triste deste laudo. Abertura de útero, verificado feto do tamanho aproximado de 30 milímetros, idade gestacional aproximada de 10 meses. Ele matou a companheira grávida. Grávida de 10 semanas, perdão, 10 semanas. Grávida de 10 semanas. Idade gestacional aproximada de 10 semanas. Então, senhores, é aquilo que eu falei. É um processo relativamente simples. Nós temos 3 confissões dele. A de hoje, inclusive, foi bem detalhada e bem satisfatória para a gente. Ele matou a companheira. Ele matou de forma covarde. Ele praticou um crime que hoje no Brasil é relativamente
sempre existiu, mas o nome que tem hoje tem desde 2015 por conta de uma necessidade de dar visibilidade para o problema. É o feminicídio. O que é o feminicídio, senhores? Feminicídio é aquele homicídio praticado contra a mulher em razões das condições do sexo feminino. Eu vou ler para os senhores aqui. Ele parece... Não é que ele seja um crime complicado de entender, mas ele é um crime que você precisa entender outras circunstâncias para ver a caracterização dele no caso concreto. Aqui ele está respondendo por 3 qualificadoras. E essa, para mim, é a mais importante, que é a do feminicídio, porque é uma situação grave, de uma verdadeira epidemia social, que aqui não é a única arena para enfrentar, mas é uma das arenas principais. Então, o que está acontecendo aqui hoje? Ele está respondendo pelo crime de homicídio qualificado. Existe o homicídio simples, o homicídio qualificado e o homicídio privilegiado. O simples, pena de 6 a 20 anos. Reclusão, 6 a 20 anos. Qualificado, você já tem um boom, tanto no mínimo quanto no máximo do crime. Já muda a história, é de 12 a 30 anos. E pasmem, senhores, até bem pouco tempo atrás, se a gente for parar para ver, não, até não é tão antigo assim, o homicídio qualificado ele só é crime hediondo por conta da Glória Pérez. Que a Glória Pérez, quem viu o documentário lá do HBO Max, da Daniela Pérez, que me arrancou aí umas 4, 5 noites de sono, vê que ela foi a campo, por 2 anos conseguiu fazer um movimento social muito significativo para poder trazer um projeto de lei para o homicídio qualificado virar crime hediondo. Que era uma coisa que nem ia favorecer ela, porque a lei mais severa ela não pode retroagir para prejudicar ninguém. Então não podia retroagir para pegar o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. Mas mesmo assim, ela foi a campo para isso mudar, porque ela queria pelo menos diminuir um pouco essa sensação inevitável que ia ter de alguém que perdeu um filho, saber que o réu poderia começar num regime semiaberto, que é 6 e 7 anos, em tese pode começar no semiaberto. A partir dos 8 anos é que vai para o fechado, né? Em regra vai para o fechado. Então, senhores, desde 94 é crime hediondo. E aí, em 2015, veio a modificação que trouxe o feminicídio para o Brasil. Ele está respondendo por 3 qualificadoras aqui. Qualificado porque é motivo fútil, qualificado porque é recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e qualificado por ser feminicídio. Vamos começar pelo mais importante deles, que é o feminicídio. Tá? Vou trazer uma leitura aqui bem rápida para os senhores, do professor Fernando Capês, do que foi promotor de justiça lá do estado de São Paulo, e hoje atua na política lá no estado de São Paulo. Feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou seja, desprezando, menosprezando e desconsiderando a dignidade da vítima por ser mulher, como se as pessoas do sexo feminino tivessem menos direito. Não basta a vítima ser mulher para que exista o feminicídio. É preciso que a morte aconteça pelos simples fatos da vida ter condição de sexo feminino. Isso é importante, senhores. Alguém sai de... feminino. Mas como isso aí era um pouco aberto, o legislador resolveu detalhar um pouco mais para não ficar dúvida. O que é isso? Aí ele fala lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, que é o nosso caso aqui hoje, violência doméstica e familiar. Inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Um exemplo desse inciso 2, que não é o nosso caso aqui hoje. Um sujeito que não aceita, um sujeito machista que não aceita ter uma chefe mulher, mata a chefe dele, que é mulher, para ele tentar assumir o cargo dela na empresa. Esse seria um homicídio do inciso 2. Não é o nosso caso. O inciso 1, homicídio no contexto de violência doméstica contra a mulher. Aí a gente vai para onde? Para a Lei da Maria da Penha. Lá no artigo 5º da Lei da Maria da Penha fala-se, violência contra a mulher, qualquer violência de cunho patrimonial, psicológico, físico, etc. Tem um certo diálogo aqui entre o Código Penal e a Lei Maria da Penha nesse aspecto. E foi dentro de casa aqui,
A violência aqui foi dentro de casa. As crianças, se não presenciaram, pelo menos estavam perto. Inclusive, só Deus sabe o que vai ser dessas crianças agora, com o pai preso e a mãe morta. Né? Saiu agora uma lei dizendo que tem um direito à pensão, mas sabe-se lá qual que é o trâmite burocrático que essas crianças vão ter que correr através de algum representante legal para poder conseguir essa pensão. Mas, enfim, estão desamparadas, e são crianças pequenas. Então, senhores, por isso que é importante ter essa qualificadora, porque ela pega justamente uma situação que é aquela que deveria ser o último lugar que o sujeito, que a pessoa espera, que a mulher deveria esperar ser agredida, que é dentro de casa. Né? E foi aqui morta de forma covarde pelo senhor Franklin. Então, essa é a primeira qualificadora. A segunda qualificadora, o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Senhores, foi um ataque inesperado, bruto, surpresa, inclusive com tiro pelas costas. Provavelmente ela tomou o primeiro tiro aqui na frente, virou as costas, tentou correr e fugir, não conseguiu, certo? Então nós temos aqui tiro pelas costas. Tiro pelas costas é atitude covarde, é surpresa, é menosprezo pela vida, é sangue frio. Isso tudo ele fez. Isso tudo ele tem que responder. E para terminar, a terceira qualificadora, o motivo fútil. Motivo fútil. Ele achar que está sendo traído e por conta disso achar que tem o direito de matar. Que se separe. Que arrume seus direitos, que se separe, que vá embora de casa. Isso não é motivo para matar um ser humano. Desconfia que se você desconfia que está sendo traído, já mostra que o relacionamento não está legal. Então tem que seguir um outro caminho, como o doutor perguntou. Por que não resolveram isso por conta do diálogo? Não resolveu com diálogo, resolveu com violência, resolveu com morte, resolveu com agressividade. Isso é o tipo de coisa que não pode passar impune. Infelizmente, em algum momento essa mulher gritou por socorro. Em algum momento essa mulher percebeu que estava em risco. Mas nenhum dos órgãos de atuação para prevenir esse tipo de coisa conseguiu receber o grito de socorro dela, conseguiu receber o recado dela. E resta a gente aqui apenas trazer para os senhores aquela que é a última parte que ninguém gostaria de estar, que é o julgamento da morte em si. Se os senhores forem ver o documento de folhas 16 e 17, que é um desses bem no comecinho, nós temos o primeiro interrogatório dele. Vou até arrancar aqui. O processo é enorme, né? Fica até difícil carregar e arrumar um lugar para botar aqui. O processo é enorme, mas ele é enorme assim, porque tem muita questão burocrática que tem que seguir. A essência dele é simples. É aquilo que eu falei para os senhores. Ele é fácil de entender, porque tem confissão, a confissão é detalhada, e é difícil resolver o problema social e que traz a respeito disso aqui. Então, se os senhores forem ver as folhas 16 e 17, o Franklin ele é interrogado pela autoridade policial logo após os fatos, logo após ter sido preso. Inclusive, ele tentou falar aqui que a arma caiu, mas tem uma testemunha que fala que ele jogou a arma no quintal dela. Um monte de gente ligou para a polícia, inclusive essa vizinha, avisando que tinha uma arma que apareceu lá e que tinha tido esse problema e que quem matou a vítima foi o autor. Então, essa é uma questão que, desde o começo, nunca se desconfiou de uma outra pessoa. Sempre se desconfiou do Franklin. Então, nessa qualificação interrogatório aqui, senhores, ele fala que possui 2 filhos de 5 e 3 anos. Né? 2021 devem estar com 7 e 5 hoje. Convive com ela há 6 anos, 2 filhos em comum, que há 1 ano descobriu que o Gildete estava ali traindo. Engraçado que ele nunca traz o nome da pessoa, que seria o suposto amante, nunca fala quem que é, de onde conhece, o que ele de fato viu a respeito de concreto sobre isso, ou se é uma imagem distorcida da realidade que ele tem por conta da visão de mundo dele e dos problemas psicológicos dele, principalmente com a droga. Ele nunca fala detalhadamente quem que seria esse amante. Mas vamos lá. Desconfiou que ela estava traindo, não sabia com quem, pretendeu descobrir, fez uso da droga do tipo cocaína há 1 ano e passou a noite anterior fazendo uso de drogas. Nesta data, por volta das 7, chegou em casa acompanhado de Gildete e questionou a mesma sobre com quem ela estava saindo. Que Gildete alegou que não estava traindo ou interrogando, que não acreditou em Gildete. Até aí tudo bem, o direito de não acreditar, porque não tem direito de matar, pois havia ido com ela na noite anterior na casa da mãe do interrogando.
sendo que viu um indivíduo desconhecido em um beco próximo à casa de sua mãe e achou que fosse o amante de Gildete, que continuou acusando Gildete de estar lhe traindo e ela negando, que indagou Gildete a respeito das marcas no corpo da mesma, sendo que esclarece que ela estava com marcas no corpo do tipo mordidas em cima do seio esquerdo e marcas avermelhadas de tapa nas nádegas, que concluiu que tais marcas foram feitas pelo amante de Gildete, porém ela negou tal fato, que pegou uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, que deixou guardado embaixo da cômoda. Essa arma está apreendida e periciada aqui no processo, a perícia dela está aí no meio dos documentos que eu entreguei para os senhores, municiada com 6 munições. Das 6 só sobrou uma, né? Que o interrogando e o Gildete estavam na sala, sendo que seus 2 filhos estavam no interior do seu veículo, na garagem da casa, e nada presenciaram. Que apontou a arma na direção ao laudo de Gildete para obrigá-la a assumir a traição, sendo que efetuou 2 disparos com a arma, um do lado direito e um do lado esquerdo de Gildete, que estava em pé ao lado da pia. Que o Gildete não lhe disse nada, e depois o interrogando, apontou a arma de fogo na direção de Gildete, que neste momento estava perto da porta da sala. Efetuou, não um, não 2, senhores, mas 3 disparos na mesma, sendo que acredita que atingiu no abdômen, porém não tem certeza, pois saiu correndo. Então esse foi o preço. Ainda que ela tivesse tido um relacionamento extraconjugal, não se pode chegar a esse ponto, né? Tem uma música do Skank que fala: a indignação é uma mosca sem asa, ela não ultrapassa a janela das nossas casas, pois nós temos que ter indignação com situações como essa para não deixar jamais isso acontecer. Senhores, então nós estamos com um caso aí que é relativamente simples, nós estamos com um réu confesso. Os senhores viram a confissão dele aqui hoje por áudio e vídeo, na transmissão ao vivo lá do presídio. Os senhores ouviram essa confissão aqui, também feita na fase policial, um pouco após os fatos. E os senhores viram aquela que é a prova que não mente, que é a prova técnica, que é o laudo. O laudo mostra onde foram os tiros, né? O laudo mostra tudo o que aconteceu, o laudo mostra que ela estava grávida. Então, os senhores estão com um caso que é, em si, tranquilo de se julgar, mas que ele é muito triste, porque é uma família que foi destruída. E nós temos 2 crianças agora sem pai nem mãe, que não se sabe o que vai acontecer para elas poderem ter uma vida com dignidade. Então, senhores, é isso. Tempo marcado, quanto que já foi? Alguém tem aí em relógio? Eu marquei 2h20 da tarde, que eu ia começar. Eu calculei 40 minutos, deu até menos tempo, senhores, que é um processo tão... Assim, ele é simples na leitura e ele é triste na hora que você sente no âmago tudo isso que a família, olhando principalmente pelo olhar da família da dona Gildete e das crianças. O que restou? É muito pouco, entendeu? É uma coisa que muito pouco, é muito desproporcional, é muito desumano você tirar uma vida de uma pessoa em uma situação dessas. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para os senhores. Tentei não me estender, porque nós estamos diante... Quisera eu que a regra fosse essa, né? Infelizmente, no júri, não é o que se vê no dia a dia. A grande maioria dos casos não tem confissão, até porque é do ser humano mesmo tentar fugir, né? Tentar não confessar algo de errado que fez, mas pelo menos nesse caso aqui ele fez isso e facilita bastante aqui o trabalho dos senhores e também o trabalho da acusação. De modo que eu acredito que a discussão aqui não vai ficar tanto em quem fez, em quem deixou de fazer. A discussão aqui não vai ficar tanto se aconteceu ou se não aconteceu. A discussão aqui vai ficar nas qualificadoras, né? O recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, que o laudo derruba, porque nós temos tiro nas costas. O feminicídio, que está mais do que claro, que é o crime praticado na violência doméstica e familiar, e é companheiro contra companheira, não é um convívio de 6 dias, são 6 anos e 2 filhos, então nós temos violência doméstica aqui, e o motivo fútil, porque desconfiança de traição não é motivo para se matar ninguém. É basicamente essas considerações que eu tinha para fazer, tentando tirar o mínimo de tempo possível dos senhores, para todos já estarem em casa no finalzinho da tarde, e acho que é o suficiente para esse caso ser bem esclarecido para os senhores. Eu agradeço a atenção, desculpa se me tive que me ater em alguma prova ou outra, mas o júri ele é um jogo que começa 1-0,
1-0 para a defesa, porque nós temos um princípio da presunção de inocência, todo mundo é presumido de inocência até que você prove o contrário. Então, me coube provar aos senhores o contrário. Ou seja, ele deve, a conta é dele e a conta é alta, porque é homicídio triplamente qualificado. Eram essas as considerações, então, uma boa tarde, eu tenho certeza que os senhores farão um bom julgamento, e muito obrigado. Maravilha. Então, sem maiores delongas, já passo a palavra para o representante da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Eduardo Cavicchioli Mondoni, que terá até 1h30 para suas considerações iniciais. Doutor, está com a palavra. Boa tarde, doutor Rodrigo. Iniciarei falando aqui, depois me deslocarei ali para a frente dos jurados, mas é com grande satisfação que retorno aqui para esse que realmente é o meu último júri do ano, o penúltimo da sessão. O último será realizado pelo colega Dr. Danilo. Estou aqui com todo prazer, hoje até espiritualmente um pouco mais... qual seria a boa palavra? A gente acaba aceitando a situação, conformado, não é? No início a gente fica indignado com nós mesmos, às vezes por acidentes, mas enfim. Aí à medida que o tempo passa, o ser humano vai se adaptando e se conformando. Hoje já faço um júri achei a palavra mais adequada, com o humor melhorado. Mas então é com grande prazer que encerro aqui o ano na atuação do plenário do Tribunal do Júri. Hoje, sempre um prazer trabalhar com o Dr. Etéocles. Às vezes, temos a oportunidade de trabalhar juntos nas audiências da terceira vara criminal, que também são mais técnicas, né, Dr. Etéocles? Então, é com grande satisfação que nós o recebemos aqui no plenário do Tribunal do Júri. Retribuo aqui os cumprimentos, da forma aí com que o senhor diz que estou aqui sendo um herói. Só posso dizer, o senhor é simpaticíssimo, não é para tanto. Tenho aqui um pós-operatório, mas é relativamente simples. Então, agradeço os cumprimentos, mas estou aqui com todo prazer para desempenhar a defesa no Tribunal do Júri. A defesa no Tribunal do Júri que possui peculiaridades, muitas vezes difícil, mas enfim, obrigado, doutor Etéocles, pelas saudações. Por favor, retorne sempre aqui para atuar com a gente no Tribunal do Júri, é sempre um prazer. Doutor Rodrigo já teve a oportunidade de saudá-lo. Ficamos felizes, obviamente, um cumprimento ao doutor Luciano, titular do Tribunal do Júri, mas é sempre um prazer participar com outros promotores de justiça, o que, de certa forma, areja a instituição e dá ares e dá fôlegos novos. Então, doutor Etéocles, muito boa tarde. Serventuários da Justiça, Karina, estagiários, senhoras e senhores jurados e pessoas que eventualmente assistem pelo YouTube, muito boa tarde. E para finalizar os cumprimentos, inclusive diz muito respeito ao caso concreto, que se trata de um feminicídio, quero fazer aqui um cumprimento especial à minha esposa. Verão aqui as senhoras, os senhores, que estou com um ferimento nos pés, uma pequena cirurgia de recomposição dos tendões, mas enfim, a realidade é que eu me encontro com dificuldade de locomoção. Pode parecer engraçado, mas para colocar essa calça hoje foi uma atividade dificílima, porque o pé não pode mexer, a calça não entra com a bota. Então, alguém precisa segurar o meu pé, eu preciso colocar a perna num ângulo que o pé não mexa. E esse é um pequeno exemplo. E quem colocou a calça em mim foi a minha esposa. Então, inclusive, esse é o tema de hoje. Então, eu quero prestar um cumprimento especial às mulheres, em especial à minha esposa. E por final, ao acusado e todos os demais ouvintes do YouTube. Agora eu só peço o favor, Karina, de me ajudar a deslocar ali com 2 cadeiras e o tripé pro microfone.
Usar esse vídeo aqui, doutor. Quando o advogado pedir adiamento, alguma coisa, ó, tem defensor público aqui que mesmo operado tá fazendo júri. E não só um, é o segundo que você tá fazendo, né, doutor? O falou, poderia muito mais fácil pedir uma licença, uma coisa, só tá aqui nas atribuições, sabe, assim, da ciência das suas responsabilidades. E mesmo assim, com a dificuldade de locomoção, o doutor Terra vai ver, realmente o brilhantismo oratório do senhor continua a mesma. Perfeito. Bom, senhoras e senhores, o senhor que ainda não teve a oportunidade de participar de um plenário do júri, o restante já teve. O que é um julgamento? O doutor Etéocles já explicou. O tribunal do júri, na verdade, tem uma peculiaridade, se desenvolve em 3 fases. Como é que um processo criminal se desenvolve normalmente? Em 2 fases. Fases numa linguagem mais leiga, não é? Existe uma investigação, que é o inquérito policial. Toda infração penal é noticiada ao delegado de polícia e ele faz uma investigação, reúne um caderninho, hoje digital, né? Que se chama inquérito policial e remete isso ao Ministério Público. Então, imaginemos um caso diferente do que está aqui hoje. Imagine-se que alguém vai até a delegacia e diz que houve um furto. Ou mesmo, no caso do furto, imaginem que a polícia está andando pela cidade na madrugada, e isso acontece muito, senhoras e senhores. E visualiza alguém saindo com atitude suspeita de uma casa carregando um notebook, mais ou menos que pulando o muro. Isso acontece. A polícia o prende em flagrante. Isso é noticiado ao delegado de polícia. O delegado de polícia reúne os elementos e remete ao Ministério Público, hoje representado pelo Dr. Etéocles. O Ministério Público faz uma denúncia, que é aquela peça que o senhor oficial de justiça leu para os senhores. No caso de hoje, evidentemente, os senhores já acompanharam, foi noticiado ao delegado de polícia uma morte, a morte de uma mulher. O delegado aqui, e vejam aqui a questão, senhoras e senhores. Para quem já participou de outros julgamentos, o senhor que falou que nunca participou, mas pode imaginar, existem alguns processos em que há dúvidas sobre a autoria do crime. Imaginem um caso diverso. Imaginem que a polícia descobriu um cadáver na via pública, sem nenhuma informação adicional. Imaginem. Então aí a polícia começa a investigar. Ela começa a puxar uma linha de investigação, por exemplo, quem era a pessoa, se possuía desafeto, procura se tem alguma câmera, roda na vizinhança, vê se tem informações de populares, enfim. A polícia vai colhendo um conjunto de elementos até que ela chega num suspeito. O suspeito, então, é conduzido para ser ouvido. Aí, imaginem que o suspeito negue categoricamente a prática do crime. Não fui eu, senhor delegado. Então, percebam como aí haverá um processo já que começa totalmente diferente do de hoje. No caso desse processo que o acusado apresenta uma negativa de autoria, as senhoras e os senhores vão ver aqui o promotor e o defensor com um debate totalmente diferente. O promotor e o defensor irão analisar 99% do tempo as provas que estão no processo. Então, por exemplo, o que acontece hoje? O mundo muda, né? O mundo evolui. Hoje existem muitas provas digitais, principalmente envolvendo as comunicações. Então, por exemplo, imaginem que a polícia chegou até um suspeito e aí o delegado e o promotor pediram para que a operadora de telefonia informasse onde estava o celular do suspeito no dia do crime. E aí as senhoras devem saber, os senhores devem saber,
que as torres de telefone celular, elas estão captando agora os sinais dos nossos aparelhos. Então, a operadora é capaz de dizer que hoje os senhores estiveram aqui. Então, imaginem que aparece aí no processo, olha, fulano de tal morreu, ele tinha uma desavença por algum motivo com o suspeito, e o celular do suspeito estava naquele local no dia do crime, e o suspeito mora em uma região diversa, trabalha em uma região diversa, não possui mãe ou parentes nessa região, enfim. Haverá aí um conjunto de elementos que, no final, os senhores jurados terão que decidir, na convicção dos senhores, quando forem votar, se foi o acusado que matou ou não a vítima. Então, existiria aí uma dúvida sobre a autoria do crime. E percebam hoje que isso não existe. O acusado, ele confessa que efetuou os disparos que levaram a vítima à morte. Então, hoje, as questões estão totalmente focadas na capitulação do fato. E o que é a capitulação do fato? Aqui a questão se torna um pouco mais técnica. Porque vejam bem, olhem que interessante, e estendendo os cumprimentos, as minhas duas filhas, hoje é um dia de feminicídio, eu tenho uma esposa que está tratando de mim, eu tenho duas filhas. E eu já tenho uma filha que está prestes a completar 16 anos, inclusive está aí pensando o que vai fazer. Talvez não seja direito, mas enfim, ela se interessou, eu contei brevemente o fato. Ela perguntou se era ele. Falei sim. Ele é um acusado, confesso. E aí a pergunta intuitiva que ela fez, que as pessoas costumam fazer, e é o que nós vamos debater aqui hoje, aí ela me fez uma pergunta intuitiva. Ela perguntou assim, mas pai, o que você vai falar então? Pois é a pergunta que fica na cabeça das pessoas. Porque o direito é uma ciência que está com os seus detalhes além do que a gente costuma pensar na rua. Quando a gente vê as notícias, por exemplo, fulano de tal é acusado de tal delito, seja qual for o delito, tráfico, ou os crimes mais famosos que são noticiados, ou também crimes importantes e famosos sem envolver violência, que são os crimes contra a administração pública, envolvendo políticos. A legislação penal não é assim, simplesmente culpado ou inocente, cometeu ou não. A partir do momento que está provado que a pessoa cometeu o crime, existe a fase da definição exata da figura do crime praticado. Vamos começar com um exemplo diferente do furto, que eu comecei para falar da autoria delitiva, e vamos entrar aqui no nosso processo de hoje. Um furto pode ser um furto simples ou um furto qualificado ou circunstanciado conforme as circunstâncias da hipótese em concreto. Então, imaginem, por exemplo, que o indivíduo simplesmente está andando pela rua e sorrateiramente passa na frente ali das lojas de departamentos ali e pega alguma coisa que está de mostruário e sai correndo. Subtração, subtraiu, é um furto. Agora imaginem uma hipótese diversa, que o indivíduo ele entra na casa da pessoa arrombando todas as janelas. Esse também é furto. Porém é um furto com a qualificadora de arrombamento. Hipótese diversa. Imaginem um crime, por exemplo, sexual. Infelizmente acontece. Imaginem as mulheres aqui conseguem imaginar isso com maior dureza, né? Assim, com maior sentimento de repugnância. Mas todo mundo pode imaginar isso com um enorme sentimento de repugnância. O crime sexual em si já é revoltante. Mas imaginem, então, o crime sexual praticado por uma criança pelo próprio pai.
É um crime sexual com a pena muito maior. E ambos são estupro. Então, hoje nós estamos tratando disso nesse processo. Dr. Rodrigo, inclusive, quando ele for, o senhor que nunca foi jurado, funciona assim. Esse aqui já são os quesitos, já. Vejam que interessante. E eu vou seguir aqui a ordem para a gente entrar no tema do nosso julgamento. Vejam, o primeiro quesito ele tem uma redação longa, mas ele trata de uma questão muito simples. Pergunta se alguém morreu por disparos de arma de fogo. É evidente. Existe uma vítima submetida a exame. Vejam que já nesse primeiro quesito pode haver divergência. É possível, por exemplo, e existem processos aqui assim. Imaginem que sumiu uma pessoa, só que tem vários elementos mostrando que ela foi raptada por uma organização criminosa, torturada e morta, decapitada. Só que eles deram simplesmente fim no corpo. Não tem laudo de exame. Vejam que questão interessante. Antigamente, eu sou formado há mais de 20 anos, né? Não era comum esse tipo de crime, então os livros traziam outros exemplos de morte sem corpo, que era jogar alguém no mar, né? Também, né? Some o corpo. Hoje o mundo vai mudando e piorou nesse aspecto, né? Hoje existem muitos casos de homicídio sem corpo, quase 100% dos casos relacionados aos crimes cometidos por organizações criminosas. Então, nesse primeiro quesito já poderia haver dúvida. Porque imaginem que num caso desse, em que falam que a vítima foi morta por uma organização criminosa, mas imaginem que existem outros elementos dizendo assim, não, esse cara simplesmente fugiu, ele está com medo de ser morto. Parece que viram ele lá em Pedro Juan Cabaleiro. Nossa, aí pode ser que tenha vários elementos no processo que tragam uma dúvida para o jurado se a pessoa morreu ou não. Percebem? É evidente aqui eu só estou ilustrando, é evidente que a pessoa morreu. Existe um laudo. Enfim, o Dr. Rodrigo vai explicar, o senhor que nunca foi jurado, ele lê esse quesito e ele vai dizer aqui assim, senhores, nesse aqui, tanto o promotor de justiça quanto o defensor público, evidente, concordam que a resposta é sim, porque a pessoa morreu. E aqui também, nesse júri de hoje, não se trata de uma negativa de autoria. Não se trata disso. Ele é confesso. Se os senhores participarem do próximo julgamento, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que tenham já que decidir no próximo, são 3 réus. Se um deles ou todos eles foi ou não o autor do crime. Vejam que interessante. O debate todo irá girar sobre provas. Também não é o caso de hoje. Os senhores acompanharam a leitura, viram o interrogatório dele na fase policial, escutaram ele hoje aqui depondo, e ele confessa que ele deu os tiros. Então, o doutor Rodrigo vai explicar que no quesito número 2, tanto o promotor de justiça quanto o defensor, evidente, porque isso está nos autos, foi ele o autor dos disparos. Aqui, senhoras, existe o quesito absolutório, que na grande maioria das vezes versa sobre a legítima defesa. Também não foi alegado aqui hoje. E eu sou o defensor, sou formado em direito, né? Defensor público, advogado de quem não tem um advogado particular. Aqui poderiam haver teses, absolutórias, mas nenhuma foi alegada, uma tese que absolva o réu. Não se trata de uma legítima defesa, não se trata. Então, todas as questões que agora irei expor estão a partir do quesito 4, 5, 6. Na verdade, o quesito 4, 5 e 6. Por quê? O quesito número 7 trata simplesmente se o crime foi praticado por uma mulher em contexto de violência doméstica dentro de sua própria casa na relação de afeto. Sim. Então é uma questão objetiva. É óbvio. Sim. O crime foi praticado contra uma mulher dentro de sua casa, envolvendo a relação íntima de afeto. Então, não existe como haver qualquer divergência em relação a isso. A vítima era uma mulher. Isso é biológico, não é? É biológico, está no laudo.
o crime foi cometido dentro da casa dela, envolvendo a discussão acerca de ciúmes e eventual traição pelo companheiro. Então se trata aqui do contexto de um crime em contexto de violência doméstica. Então, o juiz irá expor para os senhores. O debate estará no quesito número 4, no quesito 5 e no quesito número 6. E haverá no final aqui, farei para os senhores uma explicação muito técnica sobre o crime de porte de arma de fogo, que é um acessório, obrigatoriamente deve ser quesitado, e deixarei isso ao final. Então vamos lá. O que há aqui para ser deliberado pelos senhores fora do campo da dúvida do processo? Tudo isso para mostrar, então, que até aqui, sobre quem foi, sobre se alguém morreu, sobre se era uma mulher, isso não há dúvida. Então, o que será colocado pela defesa, por mim, são as questões do quesito número 4, 5 e 6. E vamos começar, então. O quesito número 4 trata do motivo do crime. O acusado foi ouvido e ele alega que ele perdeu o controle porque ele já estava há algum tempo desconfiando de sua companheira, de traição, mas no dia dos fatos ela possuía manchas no corpo compatíveis com um ato sexual um pouco mais impetuoso. Ela tinha, segundo ele, ela tinha mordidas nos seios e marcas nas nádegas, em tese, compatíveis com alguém que levou tapas nas nádegas. Então, há marcas em tese compatíveis com a prática de um ato sexual um pouco fisicamente mais intenso. Isso, então, no dia dos fatos, levou a uma forte discussão. Aí ele começou a indagar e, nesse momento, ele alega que ela começou a dar risada e debochar da cara dele. Riu. E aí ele perdeu completamente o controle e fez o que fez. E aí existe uma questão interessante, que ela seria, inclusive, a hipótese apenas ser aumentada se ele soubesse disso, mas ele não sabia que ela estava grávida. Ela escondeu essa gravidez dele, pelo menos, e da testemunha que foi ouvida também, que era vizinha. Foi ouvida uma testemunha aqui que passou pelo local pouquíssimos instantes antes dos fatos. Só um segundo, senhores. Olha, fazendo um parêntese aqui, a gente só dá valor para as coisas depois que a gente perde. A gente não agradece simplesmente por ter mobilidade plena. Incrível. Depois que você fica sem poder colocar um pé no chão, fritar um ovo se torna uma via sacra. Então é interessante isso, né? Fazendo um parêntese aqui. Inclusive, isso me levou a refletir como a gente, às vezes, no dia a dia, não tem paciência com alguma pessoa que, às vezes, possui alguma necessidade diferenciada. Eu estou aqui temporariamente assim, já estou impaciente, me virando. Imagine, então, uma pessoa que leva uma vida com limitações. Fica, então, aqui um parêntese, né?
Existem os grupos vulneráveis. O júri de hoje trata sobre um grupo vulnerável. A mulher é considerada um grupo vulnerável no contexto da violência doméstica, né, do contexto da violência. E um grupo super vulnerável é o dos deficientes físicos. É um grupo chamado hipervulnerável, né? Então imaginem uma mulher deficiente física e às vezes pobre. Então fica aqui então também adicionar o cumprimento, porque é incrível, a gente só dá valor para as coisas e percebe o quão difícil se torna o cotidiano para trazer um tablet numa distância de 4 metros por alguns minutos. Então, vamos retornar. Se os senhores pegarem aí, nas folhas 56, a senhora chamada Luísa, ela presenciou o início da briga deles no dia dos fatos. Vejam rapidamente aqui. Podem já começar aqui, mais ou menos aí no início do depoimento dela, que por volta das 7 horas, um pouco mais, passava caminhando na frente da casa para comprar pão, que ouviu o Gildete gritando e pedindo ajuda, me ajuda, me ajuda. Que onde a depoente estava, ou seja, na rua, não conseguia ver o que ocorria, que resolveu ir até lá. A depoente estava com seu filho Arthur, que tem 2 anos, que foi até a porta da casa, mas não tentou abrir, sendo que concluiu que Gildete pudesse estar tendo um desentendimento com o marido, que do lado de fora a depoente disse se acalmem, sendo que ouviu uma voz masculina dizer já estou calmo, e era Franklin, que não chegou a entrar na casa, não verificou se a porta estava trancada, disse apenas para eles não brigarem, se acalmarem. Sendo que em nenhum momento Gildete chegou a dizer que Franklin estava na posse de uma arma de fogo, ameaçando atirar, que apenas disse me ajuda. Que não chegou a pedir para abrir a porta, que achou que era uma discussão verbal entre o casal, tendo saído em seguida. Ficou poucos minutos, enfim, aí ela foi embora e acabou acontecendo aí o homicídio. Isso aqui é o que existe de testemunha no processo, que testemunha efetivamente a discussão que o casal teve no dia dos fatos. Houve essa discussão. Efetivamente houve. Não foi um crime assim cometido aqui, e isso entra no segundo quesito que eu vou debater aqui, que se houve uma surpresa, que ele chegou e pegou ela de surpresa. Não houve isso. Houve uma discussão prévia tratando do ciúme. E aqui existe, de fato, uma terceira pessoa. Oxalá, não existe como voltar no tempo, né? Se existisse como voltar no tempo, certamente essa senhora deve imaginar na cabeça dela, se eu tivesse pelo menos jogado uma pedra na porta ali ou chamado a polícia, né? Poderia ter sido outro desfecho. Mas, enfim, isso não é possível, né? Como eu não pularia lá no lugar onde eu pulei, enfim, né? Houve a discussão. Eles estavam discutindo sobre a suposta traição. E é interessante que essa gravidez dela foi ocultada das pessoas que foram ouvidas no processo. Ninguém sabia que ela estava grávida. Isso foi descoberto no exame necroscópico. E era uma gravidez de 3 meses, 10 semanas aproximadamente. Então, ela própria, muitíssimo provavelmente. Existem casos que a mulher chega grávida até o final e não sabe, mas enfim, isso não é o que ordinariamente ocorre. Principalmente quando é uma mulher bastante jovem, que o corpo tem uma regularidade britânica, não é? Ela era muito jovem. Então, muito provavelmente o corpo dela tinha uma regularidade, uma sensibilidade, né? Então, muito provavelmente, ela sabia que estava grávida e não revelou isso ao seu companheiro. Isso leva necessariamente a alguma conclusão de quem era o filho, de quem não era? Não foi feito esse exame. Não existe esse exame no processo. Mas o fato que parece ser verossímil, ou seja, que parece efetivamente condizer, e que é o fato, é que a discussão foi por ciúmes.
Ele estava com ciúmes dela. Estava com ciúmes. O motivo é ciúmes. E aqui entra a questão jurídica. E mais do que jurídica, a questão filosófica até, sociológica, sobre qual que é o papel do ciúme no processo. Veja bem, o ciúme deve aumentar a pena. Talvez aqui a gente sempre tem jurados que são professores ou professoras, né? Mas quando perguntam para algum aluno qual que é o livro mais famoso que existe no Brasil, não sei se ainda é hoje, mas na época todo mundo falava, é Dom Casmurro. Dom Casmurro, porque todo mundo tinha sido obrigado a ler Dom Casmurro. Dom Casmurro, livro de Machado de Assis, tem como papel de fundo o ciúme do protagonista. Essa seria a obra talvez mais citada no Brasil. E no mundo inteiro, não só a literatura, mas toda a manifestação artística humana, a manifestação humana, artística ou não, sempre traz o ciúme como tema, que está na relação. O ciúme é humano. De fato, o ciúme é humano. Ninguém está livre disso. Aliás, o ciúme é mais do que humano. Para quem gosta e possui animais, às vezes os animais são mais ciumentos do que um ser humano. Acontece muito. Então, o pano de fundo aqui é o ciúme. É o ciúme. O crime foi cometido por ciúme. O motivo é ciúme. E no dia dos fatos, ele visualizou marcas no corpo da companheira. Isso levou o ciúme dele ao grau máximo. Houve uma discussão, a discussão foi presenciada por uma pessoa que passava na rua. Ou seja, não era uma conversa realmente amena. Se eles estivessem simplesmente conversando, normalmente, a mulher que estava passando na rua não ia bater lá na porta, falar, o que está acontecendo aí? Se acalmem. A frase que ela usou é, se acalmem, se acalmem, se acalmem. Ou seja, os ânimos estavam exaltados. Porque, para que a gente empregue a frase se acalmem, evidente, é porque as pessoas não estão calmas, não é? Então estavam nervosos, ele estava nervoso por causa do ciúme. E essa é a pergunta número 4. A pergunta número 4 diz, se ele agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida em justa provocação da vítima que o teria traído. Aqui, claro, como o Dr. Etéocles já disse, é evidente que no mundo mais civilizado possível, diante de um quadro de traição, ou de desconfiança, de ciúme exacerbado, é evidente que o ideal é que o casal se separe. Se for casado, que faça um divórcio, né? Se não for casado e não tiver maiores vínculos, vai cada um para o seu lado. Se tiver filhos, regulamenta a pensão. Isso seria uma atitude desejável. Mas o ser humano no seu dia a dia, na sua vida real, está muito longe disso. Principalmente quando nós tratamos, como quase sempre trata o processo penal, essa é a realidade, das camadas mais simples da população. Aqui é necessário, inclusive, ter esse olhar e esse viés. É claro que, por exemplo, um médico, ou alguém com grande formação intelectual, claro que também pode ter ciúmes, e vai ter. Mas dessa pessoa realmente nós podemos às vezes exigir um pouco mais de sensatez. O mundo dá a essa pessoa condições de ter um pouco mais de sensatez. E o mundo é assim. O mundo é assim. Inclusive, eu discordo muito
sem entrar aqui na discussão que é longa e difícil, espinhosa, sobre aquele tema da meritocracia. A meritocracia não é uma verdade. Porque vejam, a minha filha está estudando, diz que quer ser médica, ela estuda o dia inteiro, não tem que fazer nada, só estuda, tem cursinho, tudo que ela precisar, tudo. Qual é a condição de igualdade, imaginem, com ele, antes desse crime? Não é? Então é fácil falar assim, nossa, você tem que conseguir tudo pelo seu esforço. Tem, mas na maioria das vezes as pessoas não têm a mínima base para construir alguma coisa. Ele nasceu numa cidade chamada Iuçu, na Bahia. Natural de lá, estava aqui em Três Lagoas. A vítima também veio junto com ele. Imaginem então hoje um adolescente de 16 anos que está lá na periferia dessa cidade. Eu não sei se é grande, se é pequena, mas é interior da Bahia. Deve ser uma cidade precária, não sei. Mas existe aí justiça em falar em meritocracia para essa pessoa, a hora de prestar um vestibular de medicina lá na Unicamp? Ela não vai passar. Não tem como, a competição é muito desigual. E aqui eu também quero trazer esse viés, mas para a condição da ponderação e do bom senso. Não se pode exigir desse acusado, dessa pessoa real, uma pessoa que veio, mudou de estado atrás de emprego, simples, o máximo grau da simplicidade possível, morava num assentamento, invasão. Não dá para a gente exigir que tenha aquela ponderação e aquela atitude de mediação e que tenha o espírito pacífico de resolver tudo com uma boa conversa, sem altercações. Não é essa a realidade, eu tenho certeza que não é essa a realidade da grande maioria das pessoas simples do Brasil e dos países subdesenvolvidos. Um ambiente sereno, que propicia uma boa conversa. Não tem, gente. É totalmente o oposto. É um ambiente totalmente hostil, de briga, de agressão, não só de um marido contra a mulher, mas de crime, de organização criminosa, do cara que faz o tráfico na rua, do cara que pula Imagine que você é um trabalhador, mora num assentamento, o cara entra na sua casa e acontece. Pega a sua bicicleta que você pagou em 12 vezes, leva embora e você, se você for pra cima dele, ele tira uma faca, você chama a polícia e não tem. É um ambiente duro. Então aqui, eu peço que no quesito número 4 e 5, que é justificada a violenta emoção dele no contexto de ciúmes, e de ter verificado marcas no corpo da vítima, que é justificado para ele, no caso concreto dessa pessoa, não ter ali o ânimo calmo e refletido que se exige de uma pessoa que teve todas as condições da vida para ter um ânimo calmo e refletido. E o mesmo tema está no quesito número 5, que aqui seria fútil, em virtude de desconfiar que está sendo traído. Vejam aqui a hipótese diversa. Vejam aqui uma hipótese diversa. Inclusive eu li isso ontem num livro que eu estou lendo, e isso acontece no mundo afora aí. É um livro, não vem ao caso, mas o caso é o seguinte: um indivíduo é rico, se passa na Rússia, mas ele é um aristocrata. Ele possui 2 amantes que ele paga. 2. Mas aí, quando ele desconfia que a esposa dele também tem um caso, ele fica possesso. Aí, nossa senhora. Então, vejam aí que situação.
um indivíduo da mais alta classe social na Rússia, né, antes da Revolução lá, que tinha o imperador, enfim. Ele poderia ter todas as amantes, né? Ele tinha, pagava, mas aí, como ele desconfiou da mulher dele, aí ele tem direito também de ser ciumento, porque é minha mulher. Então, veja aí, num caso desse indivíduo, poderíamos dizer que o ciúme aqui seria um motivo fútil. Mas esse também aqui não é o caso do nosso processo. As senhoras podem transferir esse caso para Três Lagoas. Peguem aqui o caso de alguém da alta sociedade, que todo mundo sabe que eventualmente esse indivíduo tem uma amante, porque é rico e tal, não sei o quê. Mas aí quando ele descobre que a mulher dele pode ter traído ele, não. Daí ele se torna violentíssimo e ciumento. Justo que seja um motivo fútil para ele. Justo. Não é o caso. Nós temos aqui um indivíduo que veio imigrado da Bahia, simples, trabalhador, tem a carteira. Agora não é mais, não está preso faz já um tempo. Estava trabalhando formalmente na época dos fatos, cheio de problemas sociais, provavelmente cheio de problemas afetivos. Alguém que muda assim de estado para morar num assentamento, ganhando pouco, sem estrutura física no sentido de recursos materiais, sem estrutura psicológica no sentido de uma formação para se virar bem na vida, uma formação mental. Então, para ele o ciúme não é motivo fútil. Porque para ele, convenhamos, aquele relacionamento naquele barraco era tudo o que ele tinha. Tinha mais nada. É duro, né? É duro. Ó, eu vou dar meu exemplo. Aqui. É interessante. Quando a gente tem outras coisas, a gente se conforma. Mas e quando a gente perde tudo? Eu adoro esportes. Eu praticava atividades físicas 2 vezes por dia. Agora, faz 2 semanas que eu estou com o pé para cima. Nos primeiros dias, eu até falei no começo que eu agora já estou na fase de me conformar e esperar, né? Mas nos primeiros dias eu achei que ia ficar louco. Não tem como que eu vou ficar aqui e tal? Mas eu tenho outras coisas. Eu gosto de estudar, me atualizar. Eu gosto de ler fora do jurídico. Assisto coisas, às vezes procuro fazer alguma coisa espiritual. Então, eu perdi uma coisa temporariamente, mas eu fui para outra. Tinha uma opção. E quando você perde tudo que você tem, a única pessoa que você tem aqui, que foi o contexto do ciúme. Então, eu peço aqui no quesito número 5, que votem que para ele o ciúme não é motivo fútil. Fútil no dicionário, e aqui é definição de dicionário mesmo. Fútil é o que é totalmente insignificante, muito pequeno, minúsculo, irrisório, ínfimo. Então, no caso concreto, o ciúme não é motivo fútil. Aqui, para ele, lembrem-se que as senhoras não estão julgando nenhum fazendeiro com 2 amantes. As senhoras não estão julgando nenhum indivíduo desses figurões aí que mantém uma família paralela e tem ciúme da esposa. Não é o caso. As senhoras estão julgando esse indivíduo concreto, vindo da Bahia com a companheira, que no contexto da discussão se viu totalmente dominado pelo ciúme. Para ele, aquilo envolvia a essência da vida dele, tudo que ele é. Ele não tem mais nada. Senhoras, e olhem que interessante, às vezes a gente faz julgamentos morais, né? Às vezes a gente olha uma pessoa andando embriagada aí na rua e fala assim, nossa, tá bebendo o dia inteiro. Imaginem uma pessoa que não tem nada. Por isso que é bom a gente não ficar criticando e julgando, né?
É interessante isso. Quando a pessoa não tem nada, ela procura outras coisas. Se a pessoa tem uma vida vazia, sem nada, ela procura. E ela, às vezes, infelizmente, cai nesse tipo de coisa, nesses exemplos que a gente vê. No caso aqui, era um indivíduo da Bahia, com a companheira da Bahia, morando num assentamento, num barraco. No dia dos fatos, já dominado anteriormente pelo ciúme, no dia dos fatos, visualiza marcas na companheira. Ela debocha. Importante lembrar, a gravidez era desconhecida dele. Assim, em tese, quando uma mulher descobre uma gravidez em situações normais, talvez, não sei, né? Eu não sou mulher, agora eu estou falando, né? Só que eu estou tentando imaginar. Ela vai comunicar essa questão, eu imagino, seja companheira ou para a mãe. Eu imagino que não haja outras pessoas, que é para o pai do filho. E ele não foi comunicado da gravidez. Não foi. Tanto é que se fosse, o crime seria agravado, mas ele não foi. Então isso deve entrar no contexto. Ele estava tomado de ciúme. E o ciúme não é motivo fútil. Assim, só para ilustrar, já estamos chegando no final. Vejam aqui. Jurisprudência são entendimentos dos tribunais, né? Tem um monte, eu vou ler uma aqui só para ilustrar, porque segue mais ou menos no mesmo... É a mesma ideia com outras palavras. Vejam aqui, ó. Homicídio, motivo fútil. Ciúme não configura motivo fútil. Afastamento da qualificadora. O ciúme é um motivo egoístico na essência, próprio do agente, mas profundo e arrebatador, não configurando futilidade. Futilidade é o que é mínimo. Se o sentimento é profundo e arrebatador, é porque ele domina a pessoa. Domina. O ciúme domina. O Dom Casmurro lá, inclusive esse é um livro discutido até hoje, as pessoas ficam discutindo lá se ela traiu ou não, né, o Dom Casmurro. Mas vejam que interessante, Casmurro não é um nome, é um adjetivo. Casmurro é pessoa fechada, emburrada, de mau humor. Isso é casmurro. Ele ficou Dom Casmurro por causa do sentimento de ciúme. E não é spoiler do livro, né? É o título do livro, né? Quem não leu deve ler, né? Faz parte deveria ser obrigatório para todo brasileiro. Enfim, o ciúme não é motivo fútil. O ciúme, boas palavras do Tribunal de Justiça. Sentimento profundo e arrebatador. Então, no quesito número 5, está assim indagado aqui. O crime foi em razão de motivo fútil, minúsculo, em virtude da vítima desconfiar que estava sendo traído, estar com ciúme? Não, isso não é fútil. Aqui, vejam, ele estava com ciúme, sim, mas a pergunta é se é crime fútil. Por isso o doutor Rodrigo, juiz, vai explicar aqui, no quesito número 5, pergunta se é motivo fútil. Aqui o pedido defensivo é que os senhores respondam não. Ciúme não é motivo fútil. Ciúme não é motivo irrisório, minúsculo. É motivo arrebatador, que domina a existência da pessoa se ela não controlá-lo. Então, o pedido aqui é não. E o 6 é uma questão mais objetiva. Se ele agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida. Ela não foi surpreendida. Eles estavam discutindo. E quanto a isso, existe a prova testemunhal. Os senhores e as senhoras leram, os senhores leram. A mulher que estava indo comprar pão com seu filho de 2 anos e, infelizmente, interrompeu a sua ação quando falou com o casal, se tivesse talvez entrado, né? Mas não entrou, a porta estava fechada, provavelmente, ela também não tentou. Mas, enfim, há um depoimento de terceira pessoa, testemunha,
demonstrando que efetivamente eles estavam numa calorosa discussão. Tanto é que as palavras utilizadas por ela foram, sucessivas vezes, se acalmem, se acalmem, se acalmem. Ou seja, eles estavam discutindo calorosamente. O ambiente estava quente, estava fervoroso. Então, nesse caso, não existe a qualificadora da surpresa. Essa qualificadora é de quem é tomado simplesmente de, entre aspas, de assalto, não assalto, roubo, né? É tomado sem perceber. Por exemplo, vejam que eu estou aqui sentado com essa perna para cima, é difícil até de olhar. Agora o doutor Etéocles, imagina que o doutor Etéocles fica nervoso aqui e, só né, brincando, imagina que ele pega esse copo de água e joga com tudo aqui na minha cabeça. Eu nem vi de onde veio. Esse é o modus operandi daqueles famosos crimes de emboscada, né? Que ocorrem ainda muitas vezes. A pessoa fica localizada, posicionada num determinado local. Quando a vítima passa, simplesmente ela recebe o disparo, nem viu de onde veio. Recurso que dificultou a defesa da vítima. E os exemplos de recurso que dificulta a defesa da vítima são inúmeros. Vítima dormindo, acontece bastante. Vítima sob efeito de drogas, acontece muito. A pessoa é drogada. Há casos vários, inclusive na comarca, né? De pessoas sob efeito de droga, dormindo. Então, nesse caso aqui, os exemplos são inúmeros. Não precisam nem ser cinematográficos, como nos filmes que colocam uma bomba, né? Aí o indivíduo liga o carro lá, morreu. Sem chance nenhuma. Surpresa total. Nesse caso, havia efetivamente e demonstrada nos autos uma discussão do casal. Forte discussão. E no caso em que há discussão, não existe uma surpresa. E aqui também existem as jurisprudências. Desentendimentos anteriores, descaracterização da surpresa, discussão anterior. Vou ler só um aqui, esse já é do Rio Grande do Sul. Não se admite a surpresa como meio que impossibilita a defesa quando o crime é precedido de discussão entre o réu e a vítima. Esse aqui é um livro de julgados de jurisprudência, né? Olha o tamanho, né? Em relação a todos os crimes, existem milhares, né? Os julgados são produzidos todos os dias, né? A jurisprudência. Esse caso aqui não traz nenhum tipo de julgado vinculante, é uma questão técnica. Julgados são entendimentos dos tribunais. E nada mais plausível do que você, numa forte discussão, brigando, você falar que foi surpreendido. Não foi. Eles estavam lá discutindo. O motivo era ciúmes, mas a discussão havia. Então, ela não foi surpreendida. Houve uma discussão anterior, a testemunha foi ouvida. Então, na pergunta número 6, se o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa, que foi surpreendida, peço que respondam não, porque ela não foi surpreendida. Houve uma discussão anterior provada nos autos. Essa é a série de perguntas em relação ao homicídio. Agora, existe uma pergunta aqui que se trata de uma questão extremamente técnica. O crime de homicídio, ele atrai o julgamento de crimes conexos. Vejam que aqui o legislador deveria rever esse tema, porque os próprios estudantes de direito têm dificuldades no início da sua vida acadêmica com essas questões técnicas, conexão, concurso de crimes, absorção, enfim. Mas olhem que coisa. O jurado, acho que ninguém aqui é formado em direito, né? Não, né? Enfim, o jurado, pessoa de fora da área, hoje, em pouquíssimos minutos, vai tratar de um tema aqui de conexão de crimes e o efeito da conexão dos crimes. E é obrigatório, está aqui a pergunta, tem que ser feita, vai ter que ser votada. E a tese que eu vou expor para os senhores, que os senhores vão deliberar, é a seguinte. O homicídio foi cometido por uma
através do uso de arma de fogo. As senhoras e os senhores devem saber que só o fato de ter uma arma de fogo, se ela não estiver devidamente registrada, já é crime. Já devem todos ter ouvido isso, né? Vejam que interessante. A pessoa só pode andar com uma arma de fogo, que é o porte de arma de fogo, se ela tiver essa devida autorização, que se chama porte de arma de fogo, concedida pela Polícia Federal para casos específicos. Aí ela pode andar com a arma na cinta, né? Vamos dizer assim. Agora, as pessoas, em geral, na grande maioria, podem possuir uma arma de fogo. E possuir uma arma de fogo é ter ela dentro da sua casa. Mas essa arma deve estar lá regularizada também na Polícia Federal, registrada. Enfim, ele tinha essa arma, que foi usada para o crime, mas ela estava numa situação irregular. Porém, como essa arma foi usada para um crime muito mais grave, vejam que interessante, esse crime aqui, no contexto, os senhores ele, assim, perto de um homicídio, ele é minúsculo, mas ele é obrigatório aqui. É por isso que eu estou falando sobre isso. Mas como a arma foi usada para o crime, e como se trata de um crime minúsculo, mínimo. Por exemplo, quase todas as pessoas que cometem esse crime de só ter uma arma e são primárias, elas nem respondem o processo, elas fazem um acordo, pagam um valor lá, arquiva, registra e beleza. Mas aqui não é o caso, né? Ele está preso, a arma foi usada. Então, o pedido técnico, isso se chama princípio da consunção. Consunção significa absorção. É que o crime muitíssimo menos grave seja absorvido pelo homicídio que ocorreu. E o Dr. Rodrigo depois vai explicar isso. Então, finalizo aqui, senhoras e senhores. Prestem atenção. A divergência, o Dr. Rodrigo vai explicar isso. Começa na pergunta número 4, apenas na número 4. A pergunta número 4 e 5 tratam do ciúme. A defesa pede que os senhores considerem o ciúme não como desfavorável a ele na situação real desse réu, que considerem o ciúme como favorável, não favorável no sentido de aplaudir, mas deve ser compreendido no caso concreto o ciúme. Aqui para ele é justificado, dada a realidade dessa pessoa. Não é fútil, jamais. Nas palavras do Tribunal de Justiça, é profundo e arrebatador. E finalizando, a pergunta número 6 fala se houve surpresa. Aí é uma questão mesmo da prova. A própria testemunha fala que eles estavam envolvidos em calorosa discussão. Então não houve surpresa. Muito obrigado, senhoras e senhores. Era o que tinha. Sentença, passaremos a leitura dela. Aí então temos assim, como é sexta-feira, vamos tornar o ambiente mais formal, até também solidariedade, doutor Eduardo. Vamos fazer uma leitura todos aqui sentados, quebrando um pouquinho o protocolo. Então, reunido em sala secreta, o Conselho de Sentença, por maioria de votos declarados, reconheceu materialidade, a letalidade e a autoria com relação ao homicídio e crime conexos, mantendo-se ainda as qualificadoras. Pode descer um pouco mais. Aí, resposta, aí no caso, vê que o acusado restou condenado por homicídio triplamente qualificado e pós-regular de arma de fogo. Aí feitas fixadas as premissas, é passada a dosimetria da pena dos 2 crimes que ele foi condenado. Aí é citado o julgado superior Tribunal de Justiça e que se o acusado for condenado por crime homicídio qualificado, havendo mais uma qualificadora, deverá da segunda em diante ser utilizado como agravante, caso prevista como circunstância desta natureza. Aí, com relação do homicídio, na primeira, obedecidas as balizas do artigo 59 do Código Penal, no caso aqui, a culpabilidade será majorada negativamente porque a vítima estava grávida quando a época dos fatos. Só citar depois a cor do laudo, tá?
Aí também aí os demais vetores do artigo 59, que é consequências do crime, antecedentes, culpabilidade, conduta social e motivo do crime, nada mais foi apurado. Então aqui, no caso, a pena fixada aqui acima um pouco mais do mínimo legal em 14 anos de reclusão. Na segunda fase, a atenuante da confissão, mas as outras duas qualificadoras, que é recurso, motivo fútil e recurso que dificultou o dever da vítima, também serão utilizados como agravantes. E também tem a agravante que o crime foi cometido com o contexto de pandemia. Então, feito isso, a realizada uma compensação entre uma agravante e uma atenuante, restam outras duas agravantes ainda. Razão pela qual o crime de homicídio aqui é aumentado para 19 anos e 20 dias de reclusão. Na terceira fase, não há caso de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena fica em 19 anos e 20 dias de reclusão com relação ao homicídio. Do crime de posse legal de arma de fogo de uso permitido. Aí, da primeira fase, nenhum vetor do artigo 59 foi valorado negativamente. Na segunda fase, a atenuante da confissão, a agravante do crime também cometido no contexto da pandemia. Então, compensado uma agravante e uma atenuante, a pena fica no mesmo patamar. E na terceira fase, não há caso de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena ficou aqui com relação ao posse legal de arma de fogo em 1 ano de detenção e 10 dias multa. Concurso material, somado essas penas do homicídio e da posse legal de arma de fogo, restam que as penas restam definitivas em 20 anos e 20 dias de reclusão e 10 dias multa, considerando cada dia multa 1/30 do valor mínimo vigente à época dos fatos. É estabelecido um regime inicial fechado, face ao quanto da pena aqui fixado. Não é cabível também a substituição da pena privativa de liberdade em restritivo de direitos. Não há fixação de dano morais, porque nada foi discutido aos autos. As custas restam por conta do acusado, mas com a exigibilidade suspensa, porque é assistido pela Defensoria Pública. Aí, por caso, faça os fundamentos já que ensejaram a decretação da prisão preventiva, bem como a presente condenação, não se faculta recurso de liberdade, assim deverá ser expedida, caso haja recurso, a respectiva guia de recolhimento provisória. E após com o transjulgado, nada mais sendo solicitado, deverá ser expedida a respectiva guia de recolhimento definitiva e após encaminhamento, que deverá ser encaminhada, claro, ao respectivo juiz da execução penal, e após arquivados os autos. Aí os presentes, a acusação e a defesa, saem intimados da presente sentença. Então, feito isso, aqui os presentes, quem está nos acompanhando mais nessa transmissão, lida a sentença, declara encerrado o presente julgamento, agradecendo novamente depois da presença de todos, a audiência de todos aqui no canal, nesse penúltimo júri do ano 2023. Então, vamos encerrar a transmissão.